Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6. Vamos lá? Um dos nossos maiores sacerdotes da Babilônia, ou Caldeia, declarou certa vez que se um homem se priva das coisas boas do mundo, coisas permitidas pelo mundo e por Deus, será chamado severamente a prestar contas disso, falou Queptá. Isso é algo que esses moralistas ascéticos, de rostos compridos, os judeus fariseus intelectuais, negariam. E possivelmente também nosso bom Senhor, o tribuno, o negaria. Entretanto, é a verdade. É uma filosofia que não pode ser desafiada pela declaração de um Sócrates, dizendo que desejar o mínimo possível é fazer a aproximação mais chegada de Deus. Isso vem a ser, como sempre te digo, meu jovem Lucano, uma interpretação individual. E o que para um homem é felicidade, bondade e moralidade, pode ser odioso para outro homem. Lucano riu. Não admira Queptá que Diodoro esteja sempre se queixando de que és um sofista e de que qualificas uma declaração agradável com outra desagradável, sendo ambas verdadeiras por igual. Meu Gregozinho, falou Queptá com indulgência, eu te disse, sou homem tolerante, por isso pareço complexo e tortuoso aos simples, não merecendo a confiança deles. Para ser homem de conhecimento, é preciso que se saiba não só os próprios argumentos, mas também os argumentos dos outros. Agrada-me que compreendas ser uma declaração repulsiva à crença de alguém, possivelmente tão verdadeira quanto uma que é agradável a esse alguém. Tudo isso, com certeza, relaciona-se apenas aos negócios do mundo, que eu acho infinitamente divertidos. Estavam sentados na taverna predileta de Queptá, muito frequentada por homens de negócios, estudantes, eruditos, mercadores, das muitas raças que existiam em Antioquia. A rua lá fora, calçada com pedras escuras, reluzia com luz ofuscante. Sua estreiteza, varrida por espessas nuvens de pó quente e branco, e retumbante de queixas dos camelos e dos burros, das vozes dos homens rudes, bem como do roçar pelo piso dos pés apressados dos passantes e do rumor das rodas. Do lado oposto, os edifícios de um branco amarelado devolviam a luz, como espelhos palpitantes, diante dos quais passavam homens e mulheres vestidos de vermelho, azul, preto, amarelo, verde e escarlate. Mas a taverna estava fresca, tranquila e ensombrada, cheia de odores do vinho, dos bons queijos e da excelente pastelaria pequena e quente. Tigelas de madeira, onde se amontoavam azeitonas da Judéia, pequeninas e salgadas, uvas dos vinhedos locais, arroxeadas, opalescentes e brilhantes, mesmo na sombra, romãs que pareciam globos de fogo vermelho, outras frutas e cachos de tâmaras douradas,
destilando sua gota de mel, estavam sobre as mesas brancas, bem esfregadas. As paredes ásperas da taverna foram decoradas por um artista da terra que, embora mostrasse crueza, falta de treinamento e delicadeza na composição, compensava essas falhas pela criação de um colorido vivaz, pela inocente lascívia. O chão de ladrilhos vermelhos era de uma frescura agradável para os pés de Keptá e seu aluno, assim como eram para seus lábios as taças de vinho bem frio. A cabeça de Lucano formava um halo de esplendor na sombra refrescante da taverna, o que atraiu a atenção dos homens escuros nas outras mesas. Um homem alto, moreno, com turbante à maneira oriental, ficou particularmente encantado. Seu rosto estreito, astuto, mas vigoroso, iluminado por um par de olhos extraordinariamente brilhantes e terminando numa barba rala e curta, não podia desviar-se da contemplação do jovem grego. Seu vestuário, de um roxo sombrio e verde pálido, garantia a quem quer que o visse tratar-se de homem de posição, o mesmo confirmando os muitos anéis que cintilavam em seus dedos. Seus servos, armados com adagas, estavam de pé junto à porta aberta, bebendo copinhos de vinho. Exibiam aspecto disposto, suas fortes pernas morenas, reveladas vigorosamente por baixo das túnicas coloridas que usavam. O estrangeiro finalmente inclinou-se para Keptá, em seu comprido manto de linho pálido, e falou em grego, com sotaque execrável. Estive ouvindo o que dizias, Senhor, com muito interesse. Permita-me apresentar-me. Sou Lino, o mercador de Cesareia, na Judéia, e negocio com sedas, jades e marfins de Catai. Minha caravana está a caminho de Roma. Falava com Keptá, mas seus olhos inquietos estavam voltados com encanto para Lucano, que, reparando no homem pela primeira vez, corou inexplicavelmente sob aquele olhar atento que o percorria. O rapaz mexeu-se na cadeira, constrangido. Keptá estudou Lino fria e deliberadamente, observando em particular a contemplação hipnótica de Lucano. Meditou. Não era cedo demais. Resolveu, para dar a oportunidade de Lucano conhecer alguns dos aspectos mais sombrios e mais pungentes da vida, e disse com cortesia: E eu sou Keptá, médico do tribuno Diodoro, procônsul da Síria. Hesitou e continuou depois: Vens da Judéia, disseste. És judeu, senhor? O rosto de Lino modificou-se momentaneamente quando teve conhecimento da posição erudita de Keptá. O procônsul tinha fama que desagradava muito os mercadores ao longo do grande mar, e aquele Keptá era seu médico. Lino compôs as feições, dando-lhes expressão de respeito, que não era de todo fingida. Além disso, estava satisfeito. Aquele menino de cabelos de sol seria
Estava evidente o escravo do médico, e assim as coisas poderiam vir a ser negociadas, conforme ele desconfiara. Posso oferecer-te uma garrafa de vinho, senhor Keptá? Perguntou Lino. Com os meus cumprimentos? Se beberes conosco, disse Keptá gravemente. Lino levantou-se alegremente e mostrou-se um homem gracioso, alto, ágil. Abrindo de leve suas vestes, Keptá viu que ele usava um colar bem largo, de ouro, intrincadamente trabalhado, à maneira egípcia, mas que agora estava sendo adotado por alguns dos jovens modernos, entre os romanos. Lucano, ainda corado e constrangido, sem saber por quê, afastou um pouco sua cadeira a fim de dar lugar para o mercador. E ao fazer isso, sentiu um leve beliscão em seu joelho. Percebeu que se tratava de uma mensagem de Keptá. O médico lançou-lhe também um rápido olhar, que interpretado era ordem para que segurasse a língua, fosse em que circunstância fosse. Não parecia estranho para Lino o fato de um escravo sentar-se tão familiarmente com seu senhor, quando o rapaz era, evidentemente, o querido bem-amado de seu dono, o mimado e o acariciado, usado para certos propósitos. Agora que estava mais perto dele, Lino sentia-se cada vez mais seduzido. Conhecia exatamente um senador romano que acharia aquele garoto uma beleza e que não discutiria o preço dele. 1000 sestércios não seriam demais. Lino sorriu, e a brancura canina de seus dentes foi um clarão entre o moreno de seu rosto ladino e inteligente. Não, senhor Keptá, não sou judeu, disse ele. Que Baal não o permita. Sou de raça mais antiga, um babilônio, embora outras raças igualmente esplêndidas do Oriente tenham contribuído para o meu sangue. Lucano olhou para Keptá, que tornou a beliscá-lo sob a mesa. Muito interessante, disse o médico imperturbável. O taverneiro aproximou-se da mesa e Lino ordenou-lhe, com maneiras senhoris, que trouxesse o melhor vinho, enquanto Keptá, num gesto aprovador, dizia: o Abraão dos judeus era babilônio. Talvez tenhas ouvido falar nele, senhor Lino. Ah, sim, disse Lino despreocupadamente. Tornou a sorrir. Quando estou na Judéia, sou judeu. Quando estou na Síria, sou sírio. Quando estou em Roma, sou romano. E quando estou na Grécia, sou grego. Riu alegremente. Keptá serviu-se de algumas minúsculas azeitonas pretas e disse: e quando estás na África, sem dúvida, és negro. O sorriso de Lino apagou-se abruptamente. Sua mão carregada de anéis saltou para a adaga. Keptá cuspiu serenamente seus caroços de azeitona na palma escura. Depois atirou-os ao chão. Um homem inteligente é como o camaleão, disse ele com admiração excessiva. Tem todas as coisas de todos os homens. Vejo que és um filósofo como eu o sou. Quando não estou destilando poções e atendendo a família do ilustre Diodoro.
Olhou para cima e seus olhos enigmáticos fixaram-se no mercador, cuja mão ia lentamente se afastando da adaga. Penso que te disse ser o médico da casa do procônsul da Síria, o romano de grande virtude e influência, e particularmente entrosado com a disciplina e a espada. Lino, cujas atividades menos horrorosas já chamara 2 vezes a atenção de Diodoro, sorriu sedutoramente. Imagino que ele deva pagar-te bem, disse com insinuação. O rosto de Keptá manteve-se inescrutável. Ah, sim, tanto quanto um cavalheiro sóbrio se permite, e meu senhor é famoso pela sua sobriedade. Um dos velhos romanos. Conservo-me com ele porque sinto afeição pela família, embora tenha recebido excelentes ofertas de outros. Lino relaxou, recostando-se em sua cadeira em atitude graciosa. Tornou a olhar para Lucano com intensidade. Este achava aquela conversa atordoante. O taverneiro chegou com uma garrafa de excelente vinho velho, mantendo-a reverentemente nas mãos, com toda a sua poeira, e curvando-se. Keptá e Lino inspecionaram com olhos críticos a garrafa, fizeram um gesto de que a aceitavam, e o vinho foi servido em taças de prata, adequadas à sua importância e raridade. Keptá serviu um pouquinho a Lucano, e o rapaz sentiu a delicada e fina fragrância da bebida. Não tomarás um vinho deste em casa de Diodoro, que os deuses abençoem sua bolsa magra e sua língua bárbara, disse Keptá. Lino, que tinha pungentes e memoráveis lembranças do procônsul, pensou perceber desdém e escárnio na voz de Keptá e ficou mais à vontade do que nunca. Apesar disso, disse Keptá, com um olhar furtivo e dominador para Lucano, ele cuida muito dos que o servem, principalmente de seu médico. Temos respeito mútuo e apreciamos o valor um do outro. Por isso, ele me forneceu 4 escravos bem armados para minha proteção. Esperam apenas pelo som de minha voz, na rua que fica aí atrás, e onde eles estão guardando a minha liteira. Os lábios vermelhos de Lucano abriram-se em estupefação diante daquela inverdade. Mas Keptá agora, bebericando seu vinho com o ar de um epicurista satisfeito. As sobrancelhas negras de Lino levantaram-se em surpresa, mas o homem não duvidou das palavras do médico, nem por um instante. Aqui está, pensou ele, um homem de importância, que tem ar elegante e seguro, ar que apenas as pessoas muito estimadas adquirem. O taverneiro, em honra do vinho, trouxe uma tigela polida e uma bandeja para a mesa. Ah, disse Keptá com ar apreciador, corações de alcachofras em vinagre e óleo, com um toque discreto de alcaparras e alho poró. Há alguns pratos romanos que eu aprecio. Mergulhou um pedaço de pão na tigela e comeu elegantemente o que tinha ali pescado. É verdade que os romanos não são civilizados, mas às vezes têm inspirações. Lino estava ficando impaciente.
Era um mercador e, portanto, homem de decisão. Estalou um dedo na direção de Lucano e disse: Senhor Keptá, este moço é com certeza um grego. Esse cabelo dourado, essa pele branca, esses olhos azuis, o contorno de suas feições são encantadores e gregos. Viste muitos como ele na Grécia? Perguntou Keptá, demonstrando surpresa. Não, os gregos são uma raça de pequena estatura e de pele morena. Adoram o que é claro. Por causa disso, imortalizaram tais coisas em suas estátuas. Podes estar certo de que o ideal dos homens não se parece a eles próprios, mas apenas aos seus senhores. Apesar disso, o rapaz é grego. Embora, sem dúvida, seus antepassados tenham entrado na Grécia vindos das frias regiões do norte, ou Gália, onde os homens usam peles de bichos e chifres de animais e vivem em florestas primitivas. Não é de considerável beleza, mas também de infantil virilidade? Lucano não podia compreender seu mentor e mestre e estava indignado e humilhado. Agora não só temia Lino, achando-o desagradável, mas detestava-o. A maneira de falar de Keptá, como se Lucano não fosse humano e pudesse ser discutido como se discutem cavalos ou bons cães, confirmou para Lino a ideia de que se tratava de um escravo e servo de Keptá. Um belo rapaz, disse ele com abafado encantamento. Como se chama ele, senhor Keptá? E que idade tem? Keptá bebericou seu vinho, olhos fechados, em reverência. Lino esperou. Suas joias reluziam nas sombras azuis da taverna. Tem 13 anos, disse Keptá, embora seja alto, como todos os pagãos. Mas é gracioso, não é? Lino estava mais satisfeito do que nunca. O menino tinha 13 anos, portanto, ainda não alcançara a puberdade. O velho senador de Roma ficou esquecido. Havia damas patrícias, cansadas de seus maridos e amantes, mulheres de grande fortuna, que achariam prazeroso levar aquele menino à puberdade e depois às suas camas, para iniciar sua inocência nas artes do amor. Era bem possível que pagassem 2.000 sestércios por um tesouro daqueles para iludir seu tédio. A esposa dissoluta de um dos augustais mais notáveis, por exemplo, agora em seus 40 anos, e que tinha tendência para rapazes assim. Ela ficaria fascinada com aquela beleza e não resistiria à compra. Lino reclinou-se confidencialmente para o lado de Keptá e disse em voz baixa, mas que não escapou aos ouvidos de Lucano: o nobre tribuno é um homem notável, como disseste, pela sua sobriedade. Conservas-te com ele por motivos virtuosos, tais como seja devotamento e lealdade para com a sua família. Este rapaz não é um dos escravos dele? Não, disse Keptá. De certa forma, ele me pertence. O tribuno entregou-o às minhas mãos,
como recompensa daquilo que tu bondosamente chamaste minhas virtudes. Os lábios de Lucano tornaram a abrir-se em nova indignação, e logo o rapaz pestanejava sob o beliscão de Queptá. Lino sorria beatificamente. Talvez, Queptá, possamos chegar a um certo acordo. Tenho clientes em Roma que dariam valor a este rapaz. De verdade? Indagou Queptá. Um senador, talvez, ou uma dama que explorou muitos deleites e sente-se entediada? Voltou-se para Lucano e perguntou afetuosamente: gostarias de ir para Roma, Lucano? Não, disse Lucano. Lino, porém, estava dizendo-lhe peremptoriamente, com um estalido de dedos: levanta-te, rapaz, quero examinar-te melhor. Lucano, incrédulo diante daquele tom com o qual ninguém jamais lhe dirigira antes, e sentindo-se ultrajado, agarrou-se às bordas de sua cadeira e dirigiu um olhar furibundo para Queptá. E este, indefinível e enigmático como só ele podia ser, devolveu-lhe o olhar de uma forma sombria, que nada disse. Foi aquela expressão que confundiu completamente Lucano e levou-o a levantar-se, menos em obediência à ordem de Lino do que num primeiro movimento de fuga. O rosto de Queptá não se modificou. Atirou o braço longo e emaciado por sobre o encosto de sua cadeira, e as pregas do linho cinzento claro tombaram daquele braço como pano que caísse sobre desenho de ossos. Lino aproximou-se de Lucano, e os outros mercadores, incluindo estudantes e eruditos que estavam na taverna, deram sua franca atenção e curiosidade ao rapaz. Por Vênus, pensou um homem que comerciava com óleos e perfumes, aqui está um verdadeiro Adonis, com cabelos que parecem de sol, os olhos tão azuis como o céu setentrional no inverno. Assemelha-se a uma estátua, com a doce rigidez da juventude em seu rosto e a delicada severidade da inocência em sua boca. E que fronte aquela, como mármore maciço, pés arqueados como pequenas pontes, e uma altura que seguramente vem dos deuses. O próprio Lino surpreendeu-se com a estatura de Lucano e ficou um tanto desconfiado. Mas a túnica branca e curta do rapaz estava orlada com o roxo pálido da pré-adolescência. E aos olhos astutos de Lino, depois de um momento de observação, ficou evidente que, apesar de sua estatura e de seus ombros largos, o rapaz era verdadeiramente muito jovem. Lucano teve violento sobressalto quando Lino estendeu suas mãos morenas e ergueu-lhe a túnica, apalpando-lhe depois as nádegas. Seus olhos azuis faiscaram de cólera, mas ainda assim um orgulho novo o mantinha agora imóvel, rígido como pedra. Ah, murmurou Lino pensativamente, eu estava pensando em certo califa rico como Creso, se as nádegas fossem mais macias e mais arredondadas. Mas este rapaz é evidentemente o feto de um homem, e não um brinquedo para um cavalheiro da Pérsia. Manejava Lucano com o grosseiro interesse de um homem
que examina um belo animal que lhe ofereceram à venda. Lucano, apesar do embaraço e cólera que lhe subiam à mente, conscientizou-se pela primeira vez na vida de profunda e inenarrável depravação e de inteira repugnância. Ouviu as palavras murmuradas por Lino, que continuava a inspeção, e sua carne branca arrepiava-se e fazia-se fria, e ele não se poderia ter movido mais do que o mármore, ao qual se assemelhava. Poderia fazê-lo por sua própria vontade, mas seu coração fremia e seu espírito sofria náuseas por aquele terror. Percebia profundezas nunca antes pressentidas, abismos, escuras e ardentes obscenidades do espírito humano. Jamais encontrara tais coisas no lar do virtuoso tribuno, nem sequer com elas sonhara. Não que estivesse integralmente consciente das insinuações ou que as compreendesse por completo. Era como uma criança que, correndo e rindo por uma gruta verde e secreta, esbarrasse com uma cena de licenciosidade e, sem compreender inteiramente, sentisse que ali havia alguma coisa de libertino e vergonhoso e ficasse aterrorizada. As mãos pesquisadoras, beliscadoras e tateantes de Lino tinham um monstruoso efeito hipnótico sobre o rapaz. Ele se sentia degradado, mas incapaz de repelir a degradação. Sentia sua humanidade insultada, sua integridade assaltada. Ainda assim, como vítima destituída de voz, não tinha o poder de resistir. Apenas podia olhar, sem ver, para Keptá, sentir náusea diante daquela traição incrível e o fogo da ignomínia mesclado à cólera furiosa em seu peito. Lino, sorrindo rapidamente, atirou-se de novo à sua cadeira. 500 peças de ouro, disse ele a Keptá. Tirou uma bolsa dos grandes discos de ouro que formavam o cinturão acima de sua cintura esbelta e dela derramou um monte faiscante de ouro. Sejamos breves, tu compreenderás, Senhor, que eu não posso escoltar esse rapaz através das ruas à luz do dia. Tossiu e sorriu de forma forçada para o enigmático médico. Já houve alguns pequenos aborrecimentos com os malditos soldados do procônsul, e eu não desejo me encontrar de novo com eles. Aqui estão 100 sestércios. Entrega-me o rapaz esta noite, na hospedaria da Estrada das Virgens, e receberás as 400 peças restantes. Toda a carne de Lucano ardia, como se tivesse sido crestada com fogo, e as veias de suas têmporas pulsavam visivelmente. Um dos comerciantes exclamou: 500 sestércios! Isso é roubo, senhor! Eu ofereço 1000! E fez menção de se levantar de sua cadeira ansiosamente. Então Keptá falou calmamente: o rapaz não está à venda. Lino corou profundamente e debruçou-se para ele. Não está à venda, repetiu. Este escravo não está à venda. Por uma fortuna, estás louco. 1000 sestércios, gritou o outro comerciante, aproximando-se da mesa. Os demais que estavam na taverna aplaudiram, assobiaram, protestaram, riram.
Ouvindo o alvoroço, o taverneiro correu para a sala, trazendo uma bandeja com pastelaria nova e quente. Keptá chamou-o com um gesto do dedo e disse: Meu bom Sura, queres ir, por favor, até a próxima rua, imediatamente, e dizer ao jovem capitão Sexto que Keptá, o médico do nobre tribuno Diodoro, requer sua rápida presença aqui? O taverneiro curvou-se e saiu correndo para a rua. Lino saltou para trás, blasfemando. Sacudiu o punho diante do nariz imperturbável de Keptá. Os outros fizeram silêncio, boquiabertos. Maldito egípcio, gritou Lino, cortarei tua garganta. Sacudia-se de fúria e seus servos aproximaram-se dele imediatamente, facas em punho. Keptá não se abalou. Não sou egípcio, meu bom homem, de muitos abomináveis e desconhecidos sangues. Nem sou homem que deseja o sangue alheio. Apressa-te e parte já, antes que o capitão chegue com seus homens. Não compreendeste? Este rapaz é a menina dos olhos do procônsul. É para ele como um filho e nasceu livre na casa de Diodoro. Os outros correram para fora da taverna, trepidantes, não desejando estar presentes quando os soldados chegassem, temerosos de brutalidades. Lino ficou sozinho com seus servos. Olhou para Lucano. Suas mãos finas fizeram inconscientes movimentos de rapina, como se quisesse agarrá-lo e levá-lo imediatamente. Começou a respirar pesadamente e depois girou nos calcanhares. Suas ricas vestes, roxas e verdes, flutuando em torno do corpo. Saiu da taverna como um vendaval, os servos correndo atrás dele. Keptá e Lucano ficaram sozinhos e o rapaz sentou-se lentamente, o suor descendo-lhe pelo rosto lívido, os olhos amargos e frios, fulgindo nas cavidades com tonalidades rancorosas. Keptá, despreocupado, apanhou um cacho de tâmaras e mastigou-as apreciativamente. A pilha de moedas de ouro estava sobre a mesa e reluzia na sombra azulada. Keptá teve a atenção atraída para ela e então sorriu. Aquele comerciante velhaco não ficou para pagar sua conta, comentou ele. Entretanto, deixou sua bolsa generosamente e eu pagarei o que ele ficou devendo e guardarei o resto. Sem dúvida, foi sua graciosa intenção que isso se fizesse, e eu não sou homem para recusar um presente desses. Como ousaste? Exclamou Lucano, e agora estava de novo muito jovem e próximo das lágrimas. Não és apenas um mentiroso, Keptá, mas também um ladrão e um velhaco. Chorava e repelia as lágrimas com as costas da mão. Keptá ficou a olhá-lo pensativamente. Afinal, pousou o cacho de tâmaras. Seu rosto modificou-se severamente e seus olhos enigmáticos ficaram frios e indiferentes. Tu me traíste, soluçava o menino. Tu me envergonhaste e me degradaste. E eu pensava que fosses meu amigo, bem como meu professor. Ouve-me, Lucano, disse Keptá, num tom firme e calmo. E Lucano tirou as mãos dos olhos e ficou olhando para o médico. Já não és mais criança, pois viste, ouviste e sentiste o mal. É bom que o tivesse conhecido, pois o conhecimento do mal
traz virilidade e aversão. Agora estás armado. Empurrou algumas moedas com o dedo fino. Nasceste livre, numa estimável casa, onde os escravos são tratados com bondade. Jamais os viste serem tratados com crueldade, apenas com justiça. Isto é das coisas mais raras. A casa de Diodoro não é como a maioria. Deixa eu ver aqui quanto falta, gente. Opa, esse capítulo é muito grande. Nossa, bem grande. Vou ler só mais um trechinho, tá? Um violento e frio reflexo escapou de sob suas pálpebras descidas. Foste degradado, tua humanidade tratada ignominiosamente. Tua dignidade de homem foi insultada. Viste cicatrizes nas mãos de teu pai, que foi outrora escravo, e as aceitaste serenamente como uma criança, considerando-as naturais. Perguntaste algum dia a teu pai o que significa ser escravo? Ser tratado como menos do que um homem? Menos mesmo do que um cavalo de valor ou um bom cachorro? Tu lhe perguntaste sobre sua própria jovem ignomínia, sua própria vergonha, sua própria amargura, quando sua humanidade era rebaixada? Sabes o que é ser escravo? Lucano ficara inteiramente imóvel. Algumas lágrimas reluzentes permaneciam em suas faces pálidas. Então, disse em voz baixa: Não, perdoa-me, eu não compreendi. Eu era uma criança e não compreendi. Tu me ensinaste. Keptá sorriu melancolicamente. O conhecimento vem com lágrimas, desgosto e dor. Isso é justo, pois o homem não pode compreender Deus quando é jovem, feliz e ignorante. Só pode conhecer Deus através do desgosto, do seu próprio desgosto e da agonia e desgosto dos outros. Homem algum daqui por diante será um escravo a meus olhos, mas um homem de dignidade, e odiarei a escravidão com toda a minha alma, com todo o meu coração, disse Lucano, a voz trêmula. Eu vou ler essa frase de novo porque ela é muito importante para o restante da história, tá? Lucano disse: Homem algum, daqui por diante, será um escravo a meus olhos. Mas um homem de dignidade, e odiarei a escravidão com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eles ainda continuam o diálogo, mas o nosso vídeo já está muito longo. Volto no próximo vídeo para a gente continuar, tá bom? Muito importante esse capítulo, muito importante. Tchau, obrigada por vocês estarem aqui comigo.